Olá a todos, sejam bem-vindos ao Leanway Inside. Aqui no Leanway Inside, que foi criado para oferecer para você uma oportunidade única de aprendizado, direto com os especialistas, apresentando insights valiosos e práticos que podem ser aplicados em todo tipo de indústria, todos os tipos de setores. E aqui nesse objetivo, nosso propósito aqui do Leanway Inside é proporcionar para vocês experiências e conhecimentos que os consultores podem trazer para todos nós. E nossos consultores convidados, eles vão transmitir de forma clara e direta. E aí é um bate-papo, então assim, nesse bate-papo a gente vai conhecer um pouco da trajetória dos consultores, explorar juntos os desafios enfrentados e as soluções aplicadas, adotadas ao longo desse processo de implementação Lean. E hoje o nosso convidado especial é o Alessandro Hilário. E o Alessandro Hilário, ele é consultor e instrutor da Leanway Consulting. O Hilário-san, ele é formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e também com pós-graduação em Gestão de Projetos. Ele brilhou como engenheiro, com passagens gigantes, gigantes como Volvo, Honda, Nissan, Elis, Engetim e Mercado Livre, atuando em áreas críticas como projetos industriais, engenharia de processo, engenharia de produto e melhoria contínua. O Hilário-san é um especialista em melhoria contínua, com uma série de formações que também inclui Lean Six Sigma, Agile Scrum Foundation, Business Process Improvement pela FGV e treinamentos aprofundados com o Sistema Toyota de produção na França. Ele também tem formação avançada em Lean Manufacturing pela Nissan e também pela Honda do Brasil. Hilário-san, que prazer ter você aqui no Leanway Inside. Eu que agradeço, Santi-san. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, para participar aí do Leanway Inside e a oportunidade de poder divulgar e falar um pouquinho a respeito de um assunto que eu gosto muito, que é o Lean que a gente vem trabalhando aí desde 2007. Que bacana, muito obrigado por você aceitar também o convite. E aí, Hilário, eu gosto muito também de iniciar conhecendo um pouquinho da trajetória das pessoas, a trajetória dos consultores. Perguntando como você conheceu, quais foram os seus primeiros contatos com o que a gente conhece hoje como Lean System. Meu primeiro contato foi com Lean, foi exatamente em 2007. Na época foi quando eu me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa e fui fazer um estágio. Então, durante esse estágio, os primeiros meses a gente fazia mais na parte de projeto, depois a gente começou a ter o contato aí com o treinamento dentro de uma montadora a respeito do sistema de produção. Aí a gente começou fazendo diversos projetos também, Kaizen, gargalos, e esse sistema de produção e mapeamento mais generalizados, aí a gente começou uns 3 ou 4 meses depois, aí eu fui me ingressando um pouquinho mais aí nas ferramentas Lean. Oh, que bacana, pela trajetória ali. E pegando aqui, eu estou analisando a sua trajetória, diversas empresas, Volvo, Honda, Nissan. E a última, uma das últimas, na verdade, também que você atuou foi no grande player que é o Mercado Livre. Então, eu acho que a gente poderia seguir nesse Lean Inside falando um pouco sobre logística Lean. Logística ali dentro de um ambiente ali que é de centro de Claro. distribuição. Podemos seguir por esse tema? Será um prazer. Pô, então vamos iniciar. É, no, Se a gente for, pegar o conceito da logística Lean, o que é que a gente poderia dizer? Qual seria a melhor tradução, do que é uma logística Lean e quais são os principais objetivos em um centro de distribuição? Olha, ela tem um cenário bastante diferente dos demais tipos de indústrias, né? Para mim, o mais importante é estar iniciando a gente falando sobre o perfil da logística, o que vai caracterizar todo o molde do Lean para estar adaptando essa realidade. O primeiro seria o perfil da operação. O perfil da operação, eles são muito jovens, geralmente eles variam aí de 18 a 21 anos. Muitos deles estão no primeiro emprego. E existe também uma grande população flutuante, que são os terceiros, pois o volume é sazonal. A parte muito rica aí que a gente tem no centro de distribuição é que eles são extremamente rápidos nas tomadas de decisões e mudanças.
E, em sua grande maioria, os CDs, eles envolvem muita tecnologia de ponta. Para caso do e-commerce, a logística, ela dá prejuízo. A logística e armazenamento, ela começa a dar prejuízo nessa etapa. Realmente, a logística ali, para o centro de distribuição, a gente fala muito de atacar nos 7 desperdícios, 7, 8 desperdícios, que ocorrem muito, principalmente quando você está abrindo um CD. E dos principais objetivos para a gente ter sucesso aí dentro do CD seriam, primeiro, a produtividade, vital, o aumento de produtividade, vital de verdade mesmo, e a questão de redução de custos. Acho que seria os dois principais tópicos que abrange a logística Lean para o centro de distribuição. São, digamos assim, os principais objetivos do centro de distribuição. Fantástico, Hilário San. E, cara, vamos falar um pouquinho assim do que a gente chama das perdas, né? É bem conhecido as mudas, né? As perdas, as 7 perdas, o STP mede, né? Superprodução, transporte, processamento em si, movimentação, defeito, espera, estoque. E dessas 7 perdas, que é as tradicionais do Ono Sensei, Sim. a gente levando isso para a logística Lean, quais são os maiores, né? As maiores perdas envolvendo um centro de distribuição, a logística Lean? Olha, Sanderson, primeiramente, obrigado pela pergunta. Aí, realmente, o ponto de desperdício é o que mais pega, né? Mas o que realmente a gente vê é a questão de movimentação. Muita movimentação. Aí, essas movimentações entre os principais dos 7 desperdícios são tanto etapas de muitas movimentações, de transbordo, etc., ocorrem muito. Isso é importante estar frisando. E outra questão de movimentação em manuseio de materiais. Como, por exemplo, quando a gente está entrando na etapa de bancadas, às vezes eles fazem 15, 20 movimentos e a gente consegue reduzir para 2, 3. Um outro ponto bastante interessante, assim, que acaba ocorrendo pensando na entrada, né? É que às vezes a gente tem caixas ou produtos acima de 20 quilos. Então, como o perfil ele é muito feminino, 80% do perfil é feminino, a gente tem que tentar evitar esse manuseio, porque acontece que elas pegam essas cargas, cansam muito e a produtividade cai muito. Então, é um dos desafios que tem que estar atrás realmente nessa questão da logística. Perfeito. É interessante isso aí, né? Porque tem um perfil que como você acabou de falar, né? 80% de mulheres, e também tem muita movimentação, né? De fazer o pick, pegar material, e isso no dia a dia causa uma fadiga, e aí a gente tem que pensar em como a gente pode melhorar e eliminar esses problemas, né? Para poder fluir melhor a produção. E como a gente. Quais são as dicas ou os elementos, os conceitos que a gente pode estar utilizando para poder eliminar esse tipo de perdas, né? Eu acredito assim que até para se tratar de perdas e para eliminar, o mais importante antes a gente está melhorando a comunicação. A gente sabe, tem experiência que essa etapa de comunicação e alavancar as ações é muito importante. Quando a gente fala de centro logístico, a maioria os que eu trabalhei está na faixa aí de 3 mil funcionários, 4 mil funcionários. Então acaba que a quantidade de ações são muito grandes. Para isso, a gente utiliza a ferramenta do Gemba Walk, onde a gente pode escalar realmente essas tomadas de ações. Mas, além do Gemba Walk, a gente trabalha muito, como você falou, na etapa de picking, onde ocorrem muitas movimentações. A gente usa muito aumentar, a gente tenta sempre aumentar o número de produto por carrinho de picking. Isso Perfeito. faz com que a produtividade aumente. Essa é uma busca que sempre ocorre constante. Isso aí a gente usa sistemas e diversas ferramentas Lean para isso. Outro é reduzir o percurso. Essa questão de redução de percurso, a gente costuma fazer muitas combinações, quer dizer, o que o cliente consome mais? Vamos supor que seja uma parte de alimentos. Olha, ele consome geralmente 90% de quem consome alimentos consome bebida. Então a gente procura alocar
eles próximos e fazer uma região para que onde esses pickings, que são 80%, por exemplo, vai somente para essa área. Isso faz com que condensa, aumente a densidade de produto num caminho. Isso aí ajuda muito nessa questão de redução de rota de picking e o tempo. Um exemplo é que a gente acabou inicialmente tendo um tempo lá de 17 minutos de caminhada por picking, a gente conseguiu reduzir realmente para 8 minutos usando justamente essas ferramentas. Olha só, muito mais 50%. Bacana. E E perdão, ah, lembrando que quando a gente fala de picking, a gente está falando de 50% de toda a mão de obra focada só no picking. Então é uma área realmente de bastante peso e bastante importância para o aumento de produtividade. perfeito. E aí você falou em produtividade, né? E aí eu vou remeter a alguns indicadores. Nessa área, nesse setor, pensando no negócio e pensando na área, né? Quais são os indicadores mais frequentes? Quais são os indicadores que a área de distribuição, a área do CD, o negócio de logística mede e como isso chega até os operadores, os colaboradores, né? Ah, bacana. Bom, eles utilizam inicialmente muito a metodologia japonesa, né? PQCDMS e tal, produção, custo, qualidade, enfim. A partir daí, eles fazem a quebra desses indicadores. Um dos principais que chegam até a operação, principalmente produtividade. A produtividade é um fator que é acompanhado, para você ter ideia, até o operador ele sabe quanto aquele operador produziu, principalmente para o team leader. Eles costumam agrupar até team leader. E a gente tem muito dashboards que a gente consegue essa informação on time. Então a gente consegue acompanhar o que está acontecendo na operação de um modo vivo. Inclusive, a gente tem até uma centralzinha de operação onde a gente entende essa produtividade quando está caindo e a gente já toma as ações naquele momento. E é bastante importante. Um outro indicador muito forte, por se tratar de aumentar é o custo. O custo é um dos pontos principais. A gente acaba trabalhando muito o custo com árvore de custo, onde Perfeito. a gente acaba quebrando lá os custos e entendendo quais são os maiores e fazendo os projetos Lean justamente voltado para eles. O Lean aí a Excelente. gente entra com Six Sigmas também. Boa, muito boa. E pegando esse exemplo aí, você tem um exemplo, né, de um pequeno, uma área, um setor que ajudou, né, implementando os conceitos da logística Lean para melhorar esses indicadores? Algum exemplo assim que você possa nos falar de como foi aplicado, como foi feito esse envolvimento da equipe, qual era o problema e como foi atacado para melhorar algum indicador desse? Olha, por exemplo, a gente tinha um problema que, embora parecesse tão simples, quando a gente. Na verdade, não era um problema, era um custo alto. Embora parecesse tão simples, que era, por exemplo, assim: você tinha uma caixa, colocava um produto dentro, esse produto a gente tem que travar ele. Para travar, a gente usa um material chamado fio pack, que nada mais é que uma folha que eles amassam e travam. O que acontecia com isso? A gente chegava a ter picos, já chegamos a ter pico de 300 mil pedidos num dia. Então, qualquer consumo se transforma em milhões muito facilmente. Bom, sabendo disso, o que acontecia? Cada um colocava de um jeito para travar. Então, tinha gente que consumia muito. Para que a gente pudesse padronizar isso, a gente primeiro teve que fazer vários treinos. Existe uma área chamada de treinamento, a gente fez o material, levantou para a área de treinamento, mostrou como deveria fazer. Então, a área de treinamento fazia o quê? Treinava alguns líderes, nos 3 turnos, eles treinavam alguns líderes da própria operação para fazer um acompanhamento após o treinamento de todos. Então, você pensa que são 100 bancadas por turno. Então, com uma operação gigante, num tempo assim de 2 minutos por pacote. 100. Então, o que a gente fez foi multiplicar ao máximo rapidamente e a gente teve sucesso junto com a área de treinamento, onde a gente conseguiu uma redução só em papel de próximo a 3 milhões por ano. Então, só em papel amassado. Bem interessante, Santos, porque a gente fala assim, um papelzinho amassado não vale nada, né? Mas quando vai somar
nesse caso aí chegou bem próximo a 3 milhões. Então houve várias áreas aí que acabaram contribuindo para isso. Treinamento, qualidade, a própria operação com seus team leaders responsáveis pelos outros treinamentos do pessoal deles, e assim foi. Poxa, que legal, Belo, boa case aí, muito obrigado aí por compartilhar. E Hilário, uma das perguntas assim que normalmente a gente ouve e tem muita dúvida assim com as pessoas é sobre variação de demanda. Porque assim, se a gente está num CD, a gente sabe que existem momentos, tem um Black Friday, aí tem Dia das Mães, aí tem Dia dos Pais, e aí são momentos, né, durante o ano que a variação aumenta. Então, como o Lean, né, no conceito da logística Lean, ela pode contribuir para ajudar ou flexibilizar essa capacidade de resposta para atender essa variação de demanda? Sam, obrigado pela pergunta. Realmente é algo que ocorre, para dizer a verdade, 3 vezes por semana, tá? Então, só segunda-feira e terça que não. Os demais dias ocorrem muitas promoções. Eles vivem de promoções e os grandes players, eles competem muito entre si. Então, vamos colocar um exemplo assim que ocorre muito: cerveja. De repente, um grande player ele começa a fazer uma promoção muito forte e às vezes muito de madrugada. E o pessoal compra muito de madrugada. Aí o que que acontece? Quando chega na operação, dá um pico, por exemplo, de 30 mil latinhas em uma hora. Aí você pensa assim: como que eu vou ter mão de obra o suficiente para essa variação de demanda em uma hora? São dois pontos. Ou eu vou atrasando e faço a entrega com atraso, o que não é nada bom, ou eu arrumo um jeito de realmente usar metodologias aí para estar fazendo. O que que a gente fez exatamente? Nesse caso, a gente conseguiu fazer uma preparação de antecipar essa. O que acontece? Essas promoções ela vem antes, então a gente fez um planejamento e via sistema a gente colocava essas promoções que vinham antes, 4 horas a gente já sabia antes de chegar na operação. E a gente pegava e fazia toda a movimentação de gestão de estoque, através de uma área chamada gestão de estoque, que acabava fazendo parte também da melhoria contínua. A gente movimentava todos esses produtos para uma área onde a gente determinava essa área, chamava de ilha. O que que acontecia com a ilha? Essa ilha ela ficava muito próximo à saída, muito próximo às bancadas da outbound de saída. Então a gente reduzia muito a movimentação de picking, já fazendo essa gestão de trazer todo esse produto próximo à área. Então, quando começava a cair para a operação os pedidos, ao invés de ele caminhar aqueles 17 minutos que eu te falei para fazer o picking, ele caminhava 1 minuto, 30 segundos, só enchia o carro e já passava direto para a bancada. Então, era uma forma que a gente encontrava, principalmente de, ao invés de contratar sem mão de obra só para aquela hora, a gente aumentava justamente a produtividade e aproveitava esses pontos aí em favor da produtividade. Ficava bem legal. Bacana, bacana. E Hilário, agora com toda essa sua expertise, né? Se fôssemos iniciar um projeto dentro de um centro de distribuição, um projeto considerado logística Lean, quais são as dicas ou qual seria os desafios mais comuns que você acredita que vai ter, que são parecidos aí com vários outros centros de distribuição, e como você poderia sugerir como fosse talvez um roadmap para a gente poder implementar? Ok, bacana a sua pergunta, porque realmente tem alguns desafios assim que são bem desafiadores, digamos assim. Eu acredito que o principal ponto está na mão de obra ser flexível e a gente ter muito pico de demanda. Perfeito. Então, o primeiro ponto é manter muito o pessoal treinado. E essa questão da informação que o Gemba Walk traz e colocar todo mundo na mesma página, em cima de indicadores, ajuda muito, porque as ações rápidas saem de lá e o envolvimento sai de lá. Indiferente do que do que estará acontecendo ao longo do dia, ao longo do CD, escalar a operação e colocar em contato principalmente com a gerência, com a diretoria, o pessoal acaba aderindo e quebra-se a cultura, digamos assim, aí nesse ponto.
porque todo mundo quer mostrar um pouquinho do que sabe, do que pode fazer para a diretoria, para a gerência, e isso ajuda muito a fluir as ações. Eu acredito que, independente do problema, esse é um dos pontos principais para a escalada de ações e resolver de forma rápida. Fantástico, fantástico. Hilário-san, estamos finalizando aqui o nosso Leanway Inside. E se alguém tiver dúvida, como a pessoa pode entrar em contato com você? Você tem. Como é que está o seu LinkedIn? Você atua no LinkedIn? Qual é o seu contato no LinkedIn, caso alguém queira comentar a respeito, né? Claro, Sandra, eu sempre tô dando uma olhadinha no LinkedIn, é Alessandro Hilário dos Santos. Fiquem à vontade em enviar alguma questão, entrar em contato, pedir alguma dica, e é só falar pelo LinkedIn que eu estou sempre ativo lá. Excelente. Muito obrigado. Novamente, Hilário-san, muito obrigado aí pelo seu tempo, por esclarecer aqui. Eu acho que muitas pessoas aí estão, ó, páginas e páginas anotando aí sobre logística Lean. Muito obrigado pelo seu tempo e convido a todos aí para assistirem os próximos Lean Way Inside aqui no nosso canal. Forte abraço. Eu Obrigado. que Tchau, tchau. agradeço. Tchau, tchau, Sandra.